Olá, queridos casais, estamos aqui para investir um tempo conversando com vocês, compartilhando uma palavra, com a intenção de edificar esse casamento e tornar esse laço ainda mais forte. E eu queria contar com a tua atenção, então, para alguns minutos nós passarmos juntos. Eu sou o pastor Valdir e essa é a pastora Vilma. Olá, pessoal, olá, queridos casais, que bom, é uma alegria estar aqui com vocês, mesmo que sendo através de um vídeo, para a gente passar um tempinho aí compartilhando da palavra e matando saudades. Amém. Nós vamos falar então, queridos, sobre atitudes necessárias para uma boa convivência do lar. E esse tema é bem sugestivo, especialmente nesse momento em que nós estamos, de certa forma, mais presentes no nosso lar, na maioria das vezes, não sempre mais a esposa passa no lar, ou quando os dois trabalham fora, os dois passam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E agora, por causa desse momento de reclusão, então nós estamos nos encontrando bastante, estamos passando bastante tempo juntos, esposo, esposa e filhos. E isso vai trazer alguns desafios para nossas vidas. Vocês vão perceber que talvez um desses desafios seja o desafio da convivência. A maioria de nós tem, na nossa imaginação, um lar perfeito. Nós idealizamos algo como perfeito, como um alvo a ser buscado como lar. E muitas vezes nos frustramos com a realidade. Uma coisa é imaginar, outra coisa é se tornar real. E por que nós nos frustramos com essa realidade da convivência? Porque nós somos pessoas imperfeitas e convivemos então com pessoas imperfeitas, e o resultado é esse, que muitas vezes o que idealizamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento é diferente daquilo que realmente vivemos. E eu gostaria agora que você desse uma atenção à pastora Vilma, que ela quer compartilhar algumas coisas com você. Então, como o Valdir falando de um lar ideal, o que você espera do lar, O que eu espero, o que nós esperamos de um lar, Nós esperamos que o nosso lar seja um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar mesmo de silêncio, de apoio, de encorajamento. É isso que nós queremos, desejamos e imaginamos, para ser um bom lar. Mas o que muitas vezes nós encontramos, às vezes é o contrário disso, Um lugar ali de desordem, de discussão, de muito barulho, de acusação, de culpa, Um lugar que muitas vezes a pessoa se sente cansado em estar ali, Lugar onde os problemas parecem aumentar, de proporção, ali de tamanho, ao invés de unidos achar uma solução, para os problemas. Então, o que fazer quando nós nos deparamos com essa realidade? Fugir, vou sair daqui, não dá mais, isso nós não podemos fazer, Ainda mais agora, lembrando que nós estamos nessa período aí de quarentena, de isolamento, nós não podemos sair de casa, então é dentro da nossa casa mesmo que nós vamos ter que ter atitudes para resolver essas questões, para então tornar o nosso lar o lar que nós desejamos ter, o lar que nós sonhamos, que nós idealizamos. Desistir também não dá para desistir, Essa é uma coisa que precisamos eliminar, Nós não podemos desistir, eu vou deixar a coisa andar, vou deixar como tá, eu desisto, simplesmente vou sobreviver aqui nesse lar, não vou fazer mais nada. Essa não é uma atitude sábia, nós não podemos ter esta atitude. Então a resposta certa é juntos vamos descobrir o que nós podemos fazer para melhorar esta convivência, o que eu posso fazer para melhorar essa nossa convivência dentro do lar. E todos no lar têm uma parcela de responsabilidade, assim como a boa convivência é o resultado da participação de todos, a má convivência é também o resultado da participação de todos. Mas quando a questão é a responsabilidade pela má convivência, nós tendemos sempre a usar o dedo indicador. Quando ali está o problema, nós sempre queremos achar um culpado por aquela situação. O nosso lar não está bem, nós não temos alegria, não temos paz aqui por causa de você. Não, é por causa de você, é porque você age assim. Eu errei, mas porque você provocou, porque você fez isso ou aquilo. Então sempre
né, ali para achar uma solução, ao invés de nós acharmos a solução. Nós ficamos tentando achar um culpado e muitas vezes não sai disso, né? E o comportamento, né, que nós devemos ter é tratar, assim, na verdade, que nós queremos de nós, muitas vezes, quando nós erramos, é que o companheiro, né, o nosso marido, tenha misericórdia de nós, né? Mas quando ele erra, né, não é isso que nós temos dele. Nós queremos que ele mude imediatamente, né? Nós queremos ali exigir justiça. Ele errou, ele falhou e isso vira muitas vezes motivo de grandes brigas, né, dentro do lar. Então nós queremos às vezes misericórdia para nós sempre, achamos que o outro tem que entender quando nós erramos, mas não entendemos, né, não temos misericórdia quando o nosso cônjuge erra, né? E as coisas vão piorar quando a busca por quem está com a razão se torna o alvo de todos, né? Então isso, quando nós passamos, né, nesse nível de ficar buscando ali um culpado, buscando achar quem que está com a razão ou não, essa confusão só vai aumentar, né? E o nosso lar só perde esse tempo com isso, né? Nós perdemos de desfrutar das bênçãos do Senhor no nosso lar quando isso está acontecendo. E em Provérbios 18:17 diz assim, olha, gostaria que vocês acompanhassem comigo. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Então, isso para nós refletir, né? Que muitas vezes nós achamos que estamos totalmente certo, mas nós não estamos olhando com o olhar do nosso cônjuge, né? Então esse, né, provérbio diz isso, né? Que às vezes os dois, né, estão errados ou os dois estão certos, né? E nós precisamos entrar ali num acordo, né, para solucionar, para achar, né, ali a solução para aquela situação. Amém. O que fazer então, queridos, para ter uma boa convivência no lar? Eu vou dar algumas dicas aqui, né, para a gente realmente mudar esse ambiente, melhorar esse ambiente. Primeira coisa que nós precisamos fazer é ter cooperação mútua. Você vai ver que essa palavra mútua vai se repetir, né, em muitos momentos, porque não é um fazendo alguma coisa e o outro sentado esperando o ambiente melhorar. É os dois agindo, é todos os participantes ali da família agindo para que esse ambiente, né, para que essa convivência seja abençoada. Primeira coisa, então, cooperação mútua. A segunda coisa, paciência mútua. Todos têm que agir com paciência, têm que realmente digerir a situação e procurar, né, encontrar uma solução em vez de buscar então o culpado e ficar, né, defendendo a sua razão. A terceira coisa, misericórdia mútua. Nós precisamos então agir com misericórdia para todas as pessoas ali desse lar, ter um coração perdoador mútuo. Nós todos precisamos perdoar porque todos erram. Ter sabedoria mútua. Essa sabedoria não é a esperteza, a sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos, né, quando buscamos direção do Espírito Santo. Nós precisamos tolerância mútua, todos nós precisamos nos tolerar. Tem alguns momentos que nós não vamos achar uma solução de imediato, mas precisamos então tolerar algumas falhas, entendendo que todo mundo é sujeito a essas falhas. Ter iniciativa mútua, iniciativa para melhorar, iniciativa para fazer o que está faltando, iniciativa para consertar o que está quebrado, né? Também ter designação de papéis. Isso é importante para não haver confusão. Eu preciso saber qual que é o meu papel dentro desse lar. A Vilma precisa saber qual é o papel dela dentro do lar. Os filhos precisam saber quais são os papéis deles dentro do lar. E a última aqui dessas sugestões, dessas dicas, é reconhecer a autoridade. A esposa precisa reconhecer o marido com autoridade, os filhos precisam reconhecer os pais como autoridade. O marido precisa, né, se colocar debaixo de Cristo como a sua autoridade máxima. Amém? Ainda queria perguntar para vocês, né, você acha que casou com uma pessoa difícil? Você acha que casou com uma pessoa que tem muitos problemas? Será, queridos? Você dá o direito para a tua esposa, para o teu esposo fazer essa mesma pergunta, questionar o relacionamento, o ambiente do lar da mesma maneira? Se ele fizer essa pergunta para você, né? Se ele se fizer essa pergunta, será que eu casei com uma pessoa que tem muitos defeitos, muitos problemas? É uma situação que nós muitas vezes vivemos, né? Vamos ver dois exemplos de casais na Bíblia,
né? E ambos, né, tem ali um dos cônjuges, né, com qualidades, né, gigantes, e o outro cônjuge então com problemas e dificuldades, né, que vão dificultar a convivência no lar. E o que eu quero pedir para você agora é que você, ao escutar essa mensagem, não comece a tratar o teu cônjuge como aquele que é o problema, o que tem defeito, o que tem dificuldade, e você como uma pessoa que está sempre acertando. Definitivamente essa mensagem é para que nós possamos nos autoavaliar. Então, nessa história, não pegue, né, o exemplo bom e diga esse sou eu, e não pegue o exemplo mau e diga esse é meu cônjuge, a minha esposa ou meu esposo. Um dos exemplos é Nabal e Abigail. Vamos lá, então nós vamos ler a história desse casal, né, desse casamento, dessa família que está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 2 e 3. A gente vai ver, diz assim, ó: certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então nós já iniciamos vendo aqui, né, as qualidades de Abigail. Ela era uma mulher inteligente e muito bonita, mas porém seu marido era rude e mau. Continuando ali então, agora a partir do versículo 4. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes e lhes disse: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é teu. Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi o que puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem, a Nabal, o marido de Abigail, em nome de Davi, e ficaram esperando. Porém, Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então nós vemos aqui Nabal agindo, sendo avarento, rude, mau, egoísta, sendo tolo, sem compaixão. Davi, nesse tempo, nesse período, ele estava ali fugindo do rei Saul, na situação, e ele estava passando por necessidade, precisando de ajuda. E quando os pastores de Nabal estavam ali nas montanhas, Davi e seus homens cuidaram, dos pastores, das ovelhas de Nabal, não permitiram que nenhum mal acontecesse. Então, nesse momento, eles acharam que poderiam contar, com a ajuda, com o apoio de Nabal, nesse momento que eles estavam precisando. E nós vemos aqui qual foi a resposta desse homem. Ele agiu ali totalmente orgulhoso mesmo, avarento, eu vou dar as minhas coisas para esse homem. Quem é esse Davi? Então ele negou ajuda ali para Davi nesse momento e colocou em risco, nós vamos ver mais para frente, a casa dele, a família dele, por conta dessa atitude. Continuando, agora nós vamos ler do versículo 12 ao 17, diz assim, Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a Davi cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham sua espada na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele
os insultou. Então aqui, um servo de Nabal, percebendo essa situação, percebendo a atitude errada de seu senhor, e com certeza conhecendo Abigail, conhecendo o coração de Abigail, como ela era, ela tinha compaixão, ela era uma mulher sábia, inteligente, tinha iniciativas, para fazer aquilo que era correto. Ele foi e contou para Abigail, mulher de Nabal, o que estava acontecendo. Então ele falou assim, no deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então este funcionário de Nabal nem foi tentar conversar com Nabal, tanto que ele falou, não, esse homem é muito mau. Ele é muito rude, não há quem consiga conversar com ele. E vamos ver agora o que Abigail, o que essa mulher, o que essa esposa fez diante dessa situação de uma grande crise, de uma grande dificuldade ali na família, o que ela fez. Ali sem tempo, eu vejo dela ir, de repente, conversar com seu marido, comunicar o que estava fazendo. Ela precisou agir imediatamente e ela foi muito corajosa. Então vamos continuar essa história lá agora no versículo 18, do 18 ao 35. Vamos ver a iniciativa, a atitude que essa esposa teve. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia, montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Então ali, nós podemos imaginar essa cena. Ela indo ao encontro daquele que estava vindo para matar a sua família, para destruir a sua casa. Daí ela não deixou esse medo acabar com ela. Ela poderia sentar na sua casa e ficar chorando e ficar reclamando do seu marido, colocando a culpa nele, porque ele é o culpado da nossa casa estar em ruínas, do nosso lar se acabar, do nosso casamento se acabar. Ela poderia agir dessa forma e com certeza o seu lar terminaria em tragédia mesmo, em destruição, se essa fosse a atitude dela, o que muitas vezes nós acabamos fazendo. Mas nessa noite essa palavra é para encorajar o meu e o teu coração a nós termos atitudes sábias, obedecermos aquilo que o Senhor traz para nós, para salvar então a nossa família. E aí então eles se encontraram. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela agiu com humildade. Imediatamente, quando ela encontrou Davi vindo em direção dela, ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Que tremendo, olha o que essa mulher falou. Por favor, deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Então, o que nós falamos já desde o início, que nós ficamos colocando a culpa no outro, muitas vezes quando a nossa é a culpa, e nós queremos achar um culpado, e aqui a culpa não era dela, mas para salvar a sua família, ela se colocou ali como intercessora, mesmo entre Davi e seu marido, e tomou a culpa para ela. Independente de quem é o certo ou errado, eu posso sim ter uma boa atitude para solucionar, para trazer paz, para salvar ali o meu lar. E continuando, ela falou assim: meu senhor,
Não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Aqui novamente nós vemos ela tomando a culpa. Ela falou: esqueça a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor, estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Então, que história linda nós vemos aqui dessa esposa, dessa mulher que foi corajosa, enfrentou ali aqueles homens, aqueles soldados, foi com um presente, né, e acalmou a ira ali de Davi, se colocou no lugar, né, do seu marido, e então ela salvou a sua casa, salvou, né, o seu lar, a sua família mesmo da morte, da destruição, pelo erro causado, né, pelo seu marido. Então, para nós pensar, para nós refletir, se você fosse como Nabal, que tipo de lar teria? E o que faria para melhorar? Se você de repente está se comparando, às vezes eu sou como Nabal. O que eu posso fazer então para mudar esta situação? Vou continuar sendo como Nabal e vir a morrer, a ter um lar destruído, ou eu vou me posicionar, me arrepender, e ter atitudes de mudança? Pense também o que falta para você, mulher, ser como Abigail, Muitas vezes, mesmo que não seja a tua culpa, ter paz, ter calma, ter tranquilidade e buscar ali juntos, uma solução para resolver, aquela situação, aquele problema que estamos vivendo. Certamente o Senhor nos honrará quando fizermos isso, como foi com Abigail. Eu vejo que ela foi honrada, por Deus quando ela se colocou no lugar de culpada por um erro do seu marido. Pergunte-se também: será que não tenho sido ingrato com o meu cônjuge? Às vezes muito rude com ele, ou o marido, ou às vezes a mulher está sendo rude, com o marido, insensato, falando muitas vezes sem pensar, inconsequente, atraindo mal sobre a minha casa, sobre a minha família. Nós vemos ali que uma atitude mal, uma atitude errada do esposo colocou em risco toda a casa, toda a família, todos os servos, todos que estavam com ele. Então, nós muitas vezes atraímos o mal para nossa casa, para nossa família, quando temos uma atitude errada, egoísta, muitas vezes pensando só em mim, só naquilo que eu acho certo ou errado e não no bem comum. Ou eu tenho me preocupado, assim, procurando honrar o meu cônjuge de todas as maneiras, de todas as formas, inclusive na aparência física, como que ele gosta, será que ele está feliz comigo, ou não, pensando antes de falar,
pensar no que está se falando para depois falar. Muitas vezes nós primeiro falamos, depois vamos ver a consequência daquilo que estamos falando para o nosso cônjuge, né? Será que eu tenho tido iniciativa de conserto, mesmo quando não fui eu que errei? Será que eu tenho buscado ouvir mais do que falar? Isso é muito importante. Nós, mulheres, principalmente, gostamos de falar bastante. Muitas vezes falamos muito mais que ouvimos e precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Será que eu tenho reconhecido e pedido perdão pelas minhas falhas? Tenho sido grata, ou grato, né, até pelos pequenos atos que poderiam ser ignorados, né? Coisas que de repente eu posso pensar, mas isso, ele tem que fazer isso é a obrigação dele fazer, eu não preciso agradecer, eu não preciso pedir por favor. Precisamos sim. Isso faz, né, o nosso lar se tornar um lar ideal, um bom lar para se conviver. Quando nós decidimos tratar o nosso cônjuge, tratar o nosso marido, os nossos filhos com amor, com gentileza, com gratidão sempre. Amém, queridos. Imagine você como que era esse lar, né, com um homem com tais atitudes, né? Imagine também como, né, essa mulher sábia, inteligente, né, humilde, né, cooperava para a convivência desse casal, para a convivência desse lar, porque realmente era um desafio ali conviver com um homem como Nabal. E eu queria perguntar para você o que nós podemos então para nos aproximar desse lar ideal. É preciso saber que o lar ideal, provavelmente esse lar que você idealizou, né, que nós temos muitas vezes uma ideia muito superficial ou até mesmo romântica, né, das coisas que nós nunca vamos conseguir atingir, porque não existe um lar perfeito, mas nós pelo menos podemos nos aproximar então desse lar ideal. Para nos aproximarmos desse lar ideal, nós precisamos investir num bom comportamento, né, de ambas as partes, de todos os membros dessa família. Se cada um fizer a sua parte, nos aproximaremos. Se cada um não fizer a sua parte, nos distanciaremos então desse lar ideal. A próxima história, né, depois de ouvir a história de Nabal e Abigail, nós vamos ver a história de Jó e sua esposa, que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa prática era constante de Jó. Que homem, né? Imagine aí, Abigail casada com Jó. Que lar abençoado, que lar, né, fácil de se conviver, porque um homem temente a Deus, um homem que buscava santificar os filhos, que buscava ter comunhão com os membros da sua família, com uma mulher sábia como Abigail, seria realmente um lar, né, sobrenatural, um ambiente sobrenatural. Mas, né, nem tudo é como nós idealizamos. Agora nós vamos ver quem era a mulher de Jó e como ela se comportava, né? Você sabe que a história de Jó conta que ele perdeu filhos, que ele perdeu bens, que ele perdeu a saúde, inclusive, e no momento mais difícil da vida dele, olha o que a mulher dele disse para ele. Está lá em Jó, capítulo 2, do 7 ao 10. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, e em tudo isso Jó não pecou. Deu para sentir aí, né? Que tipo de mulher era essa? Eu vou ler aqui para você, tentar resumir, né, as qualidades e os defeitos desse casal. Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus, próspero,
preservava a comunhão da família, se preocupava com a santidade dos membros da sua casa. A esposa, insensata, egoísta, pensava em desistir, jogava tudo para o alto, pelo menos essa é a iniciativa que ela teve, amaldiçoa Deus e morre. Vamos jogar tudo para o alto, vamos chutar o balde. Revoltada, você conhece alguém revoltado aí na tua casa? E negligente, algo que muitos têm sido dentro do seu lar e talvez seja um dos motivos para essa dificuldade de convivência, pessoas revoltadas e negligentes. Temos sido, queridos, cônjuges íntegros, justos, tementes a Deus, que têm atitude de prosperar no lar. Você sabe a resposta de por que muitos lares não prosperam? Porque nos faltam atitudes de prosperar, O que mais? Nós temos sido também pessoas que preservam, que agregam para que haja uma comunhão entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos. Nós temos nos preocupado com a santidade da nossa casa ou temos agido com insensatez, de forma egoísta, desistindo da nossa família, do nosso casamento, jogando tudo para o alto, nos tornando revoltados e negligentes. Amém, querido? Você pode gastar um tempo aí na tua casa pensando, qual é a nossa realidade como esposo, qual é a realidade do nosso lar, como o ambiente do nosso lar tem sido. Será que nós temos convivido bem por causa da presença dessas atitudes ou por falta dessas atitudes? Agora imagine, querido, como nós falamos, quanto facilitava a convivência tendo um homem como Jó e o quanto facilitava a convivência desse lar tendo uma mulher como Abigail. E como seria então esse lar ideal, da junção de um marido e de uma esposa como esses. Mas pense também, quão terrível seria um lar, tendo um homem como Nabal e uma mulher como a mulher de Jó. Isso é muito perto do inferno, é algo terrível, algo que nós precisamos evitar a todo custo. É um lar onde a convivência é praticamente impossível. Eu queria que você pensasse então como nós precisamos mudar as nossas atitudes, como nós precisamos investir nesse casamento para tornar esse lar, essa convivência, uma convivência ideal. Amém? Antes de você sair por aí pensando em procurar uma Abigail, em procurar então um Jó, dizendo vou deixar esse marido, essa esposa e vou procurar alguém ideal, eu queria que você pensasse se você é o cônjuge ideal, se o fato de você ter alguém que facilita a convivência vai melhorar o ambiente do teu lar ou é você que precisa mudar. Muitas vezes, querido, não é o problema o nosso cônjuge, mas nós mesmos é que dificultamos a convivência do nosso lar. Então eu queria que você descobrisse que não é mudar a pessoa, é mudar-nos, cada pessoa convivendo nesse lar e investindo no seu casamento. Eu queria que você pegasse na mão do teu cônjuge, que nós pudéssemos orar a Deus nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, clamamos que do céu, Senhor, o Senhor nos revista de sabedoria, Pai, de sensateza, Senhor, de humildade, Senhor, de bom senso. Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos um coração, Pai amado, que agregue, que envolva a família, que facilite a comunhão, que nos realmente preocupemos com a santidade dos membros da nossa casa, Pai, que nesse tempo, Senhor, onde nós estamos mais tempo juntos, Senhor, na nossa casa, nós possamos ter uma convivência abençoada, Senhor, e abençoadora, que não pensemos apenas em nós mesmos, Senhor, que nós realmente possamos corrigir as nossas atitudes, Senhor, experimentar, Senhor, um renovo, Pai, algo maravilhoso vindo do Senhor, Pai. É do Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós nos alinhamos, que nesse tempo, Senhor, que estamos passando juntos, seja realmente um tempo de reflexão para abençoar o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, queridos, por estarem aí investindo um tempo no seu casamento. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto e também aplicando essa mensagem, aplicando essa verdade para melhorar ainda mais a nossa convivência dentro do lar. Deus abençoe a tua vida e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau.